Graça e paz a todos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso devocional. O apóstolo havia nos incumbido, né? Para que pudéssemos fazer esse devocional entre os pastores, entre os 12. E aqui estamos, né? Para que Deus possa ministrar os nossos corações nessa tarde. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, né? Direcionada ao coração de cada um. Eu tenho acompanhado os outros irmãos, cada palavra tremendamente abençoada. Eu sei que Deus tem muito para falar com a gente nessa tarde, amém? Eu queria orar com você antes de começar aqui, dentro da palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos dar um norte durante esse tempo difícil que nós temos vivido, né? E que Ele possa nos trazer aí um novo alento durante esse tempo de crise. Vamos orar então. Espírito Santo, quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu sei que até aqui a tua mão tem nos conduzido, Senhor, e que o Senhor possa nos trazer cada dia mais próximos do Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós durante esse tempo de crise, durante esse tempo difícil que o mundo tem passado. Mas nós acreditamos na tua palavra, Senhor, e é ela que vai nos guiar, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A minha parte ficou para falar sobre Atos capítulo 27, né? Eu quero começar falando lá no versículo 13. É interessante quando o apóstolo nos colocou esse desafio, e ele colocou ali, né, alguns temas para que nós pudéssemos falar. Logo de cara, eu já escolhi falar sobre o apóstolo Paulo. Eu sou suspeito em falar porque o apóstolo Paulo, para mim, é um referencial dentro do Novo Testamento. Depois de Jesus, ele veio aí para ser um estandarte mesmo, né, dentro do Velho Testamento. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, aliás. Ele vai escrever mais da metade do Novo Testamento, vai ser um bandeirante, vai ser uma pessoa que levanta aí essa bandeira do cristianismo. E é interessante aqui, quando a gente pega esse versículo, e eu quero fazer aqui um paralelo com esse versículo de Atos 27. Eu quero começar falando um pouquinho lá do livro de Mateus 14, 24, que é muito semelhante ao contexto em que Paulo estava vivendo aqui. Lá em Mateus 14, 24, é aquela passagem onde Jesus, né, manda os discípulos irem até a outra margem, dentro de um barco, e ele não vai junto com os discípulos naquele momento. E em determinado ponto ali da viagem, os discípulos ali vão ter uma tormenta no mar, o mar revolto ali, então eles vão ter essa dificuldade e uma onda muito grande, o mar ali muito agitado, né? E eles têm medo porque eles não estavam com Jesus no barco. Então ali alguns deles começam até mesmo a duvidar, e logo em seguida a gente vê nessa passagem Jesus vindo andando sobre as águas. E é interessante que Pedro, né, a liderança de Pedro era muito forte. Ele já levanta logo e diz: olha, se és tu, manda que vou até você. Então isso é muito nítido, né, o temor que os discípulos estavam ali naquele momento, porque eles tinham medo. E aqui a gente pode tirar a primeira lição dessa tormenta, né, desse naufrágio ali que os discípulos estavam começando a passar. A primeira coisa, a gente tem que entender aonde tem sido o meu medo, onde tem me paralisado, qual foi o meu medo, onde foi que eu deixei o meu medo tomar conta das minhas emoções. E muitas vezes a gente vê somente a situação externa, a gente não olha a situação interna. E os discípulos começaram com medo internamente, porque eles já conheciam Jesus. Eles tinham andado com Jesus, eles sabiam o poder que Jesus tinha. Jesus já tinha ensinado a eles quantas vezes a orar, a se debruçar ali. Foi preciso então que Jesus mandasse Pedro descer do barco, caminhar até ele, para então a tempestade se acalmar. E é interessante que quando Jesus ordena que o vento, né, e as águas se aquietem, os discípulos se assustam. E muitas vezes nós nos assustamos com Deus. Nos assustamos com aquilo que Ele pode fazer. E aí muitas vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixinha. E nós queremos então que Ele faça somente a nossa vontade. E o nosso Deus não é um Deus de caixinha. Ele é um Deus que tem total liberdade para agir da forma como Ele quer, porque Ele é Deus. E ali naquele momento os discípulos questionam isso, né? E falam: olha, quem é esse que até o mar, né, e o vento o obedecem? Então aqui é o primeiro ponto que eu queria deixar, certo? Quando a gente se assusta com Deus, quando a gente tem esse susto, e muitas vezes nós não entendemos o motivo a qual Deus tem nos trazido.
O segundo ponto é a nossa verdadeira fé. Agora aqui vai lá na palavra onde eu quero chegar, que é a tempestade aqui do apóstolo Paulo. Está no capítulo 27 de Atos. Começou a soprar do sul um vento fraco e por isso pensaram que podiam fazer o que tinham planejado, levantando âncora e foram navegando o mais perto possível do litoral da Creta. Mas de repente um vento muito forte veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer nada. E não mais seguimos viagem. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse para escaparmos do vento. Passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e armaram o casco do navio. Amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia. Aqui, então, a gente tem uma história muito semelhante à de Mateus 14. O apóstolo Paulo ele estava indo para Roma. Ele tinha sido julgado por ser então um perseguidor das doutrinas, aquelas mesmas doutrinas que Jesus havia tanto criticado durante a sua passagem na terra. O apóstolo Paulo agora então ele tinha se tornado também uma pessoa que estava defendendo ali o evangelho verdadeiro. Mas então ele havia sido criticado e ele então gostaria de chegar até Roma. Ele foi julgado, ali a gente conhece bem a história do apóstolo Paulo. E durante esse tempo então ele foi condenado e ele teria que ir responder ao próprio imperador ali em Roma. E Deus é tão tremendo que então ele vai fazer ali toda essa situação e vai mandar Paulo para Roma. Como que ele vai mandar Paulo para Roma? Dentro de uma embarcação dos próprios romanos. Certo? Então ali ele vai ser protegido, vamos dizer assim. Mesmo em meio à crise, nós não podemos parar. Mesmo em meio às tempestades que muitas vezes vêm nos afrontar, nós temos que levantar a bandeira do evangelho. Nós temos que pregar, nós temos que ter fé. Muitas vezes as nossas emoções elas são controladas pelas circunstâncias que a gente não consegue enxergar. Pelo medo, pela falta de fé. Muitas vezes pela nossa incapacidade de nos relacionarmos com outras pessoas. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai ser esse braço forte, vamos dizer assim, em meio a uma tempestade. Se a gente for continuar lendo aqui o texto, eu não vou me delongar muito, mas se a gente for continuar lendo o texto, a gente vai ver que a embarcação de fato, ela vai naufragar. Eles vão parar em uma ilha de Creta. E ali mesmo com todas as dificuldades, o apóstolo Paulo diz, olha, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. Por quê? Porque o apóstolo Paulo cria, e ele tinha essa convicção dentro do coração, de que tinha algo, de que tinha um destino, que ele precisava chegar nesse destino. Certo? E só para a gente poder finalizar, a verdadeira fé, ela dá passos rumo ao impossível. Era impossível o apóstolo Paulo sobreviver àquele naufrágio. Era impossível alguém ali sair vivo daquele navio. Então aqui a gente tem uma lição. A fé dá passo rumo ao impossível. A segunda lição, a voz do discipulador. Quando a gente ouve a voz do discipulador, a gente consegue andar sobre o chão. A gente consegue andar sobre algo fixo. A gente consegue ver o local onde a gente precisa chegar. E o terceiro e último para a gente poder finalizar. Muitas vezes Jesus nos coloca em uma situação e a gente até vai pensar que é algum fantasma vindo na nossa direção, mas é a mão de Deus para nos salvar, para nos tirar desse caos. Eu sei que o mundo tem passado por uma dificuldade terrível, talvez algo que a nossa geração ainda não tenha enfrentado, mas eu quero que tanto nós, enquanto pastores, como líderes, como 12, como profetas que Deus tem levantado nessa nação, que a nossa voz possa ser ouvida e que mesmo nesse momento difícil, nós não venhamos a desistir. Nós possamos levantar a nossa cabeça, seguir em frente e acreditar nas promessas que Deus tem feito para a gente. Amém? E que a nossa alma, o nosso espírito esteja alinhado com aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém?